amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao RSC Online, preparatório para carreiras policiais, especialmente de delegado de polícia. Já está aqui conosco a nossa convidada, a Sami. Tudo bem, Sami? Boa noite, Thiago. Tudo certo? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu e a Sami preparamos para vocês uma análise um pouco objetiva, realmente, para que a gente possa discutir aí os principais pontos dessa primeira fase, especialmente, né? A gente vai tratar alguma coisa ou outra das fases subsequentes, mas principalmente dessa prova objetiva e também da prova escrita para a prova nesse concurso de delegado de polícia de 2022 de São Paulo. Um concurso que se revela de uma grandeza enorme, 250 vagas, uma oportunidade única para que os candidatos possam aí alcançar a tão almejada posse. Então a gente fez aí um detalhamento de algumas questões desse edital que a gente quer trazer para vocês. E olha só, a partir de hoje, daqui um pouquinho mais, no final da nossa live, nós vamos oferecer a todos um cupom de desconto. Nós estamos com um curso preparatório para essa prova de São Paulo, onde vai preparar o aluno para a prova objetiva e também para essa prova escrita, né, que tem toda uma composição que nós vamos aqui trazer para vocês. Mas então é isso, meus amigos. Sejam todos bem-vindos e a gente vai trazer aí um início de algumas informações para vocês. Sami, então, analisando o edital, quais são as primeiras informações que tu tem para trazer para nós? Antes de tudo, Thiago, queria dizer que esse edital, ele é o sonho de todos os concurseiros, né? Porque é só matéria boa, não tem aquelas matérias que o pessoal que estuda para concurso delegado não gosta de estudar, é tributário, empresarial, não cai nada disso, é só coisa boa. E 250 vagas, né? Então não tem como perder essa oportunidade. Vamos começar do início, então, do edital. Período de inscrição. Só por curiosidade, né, Sami? No meu concurso eram 200 vagas. Isso foi em 2009. No teu concurso, quantas vagas eram aqui no Rio Grande do Sul? 100 vagas. 100 E eu vagas. achei que era bastante ainda. Olha só, então o concurso de São Paulo, ele tem mais vagas do que o concurso que eu prestei aqui no Rio Grande do Sul e do concurso que tu prestaste, né? Aham. É uma oportunidade única, né? Porque assim, a gente olha os editais, dificilmente tem 250 vagas. Bom, então vamos lá, período de inscrição. A partir do dia 21 de março, né? Não começaram as inscrições. Se atentar, porque finaliza no dia 28 de abril, então mais ou menos um mês e pouquinho aí para inscrição. Não deixar para o último minuto, né, pessoal? Vamos se inscrever antes, vamos se atentar aí ao prazo, porque, inclusive, a VUNESP e a PC São Paulo, elas colocaram expresso no edital, né, que não se responsabilizam por qualquer tipo de problema de conexão, então não tem por que deixar para o final. O pagamento ali, boleto indicado na data e no horário bancário também, vamos ficar bem atento a isso. Já vi gente perdendo inscrição por causa disso, de não se atentar ao boleto. As vagas, então, 250 vagas e 5% delas para pessoas com deficiência, né? Perfeito. Tiago, quer falar do salário aí? Sabe que, com relação à forma de pagamento, parece que são alguns detalhes irrelevantes, né? Mas o próprio edital ele faz questão de dizer que não vale pagamento por Pix. Então, o próprio edital do concurso, né, já acompanhando as tendências de pagamentos, novos meios tecnológicos que a gente tem, ele já faz questão de dizer que esse tipo de pagamento não é válido. O que é válido é o pagamento previsto com a emissão do boleto e ainda cuidando esse horário bancário. Que daqui um pouco, naquela correria, né, do dia a dia, muitas pessoas trabalham, estudam e tem que, além disso, ter toda uma organização para o concurso, acabam por deixar para o último dia o pagamento, mas daqui um pouco perde esse horário, então pode dar algum tipo de problema. Mas, Sami, sabe, teve um seguidor nosso que nos acompanha ali nas redes sociais, participa bastante, nos trazendo perguntas,
E ele pegou e perguntou, Tiago, olha só, o salário de São Paulo eu considero relativamente baixo. Tu acha que vale a pena fazer? Olha só, o que eu digo? Primeiro, se o aluno, né, se o candidato ele está buscando uma estabilidade financeira, ou se ele já tem essa estabilidade, mas busca um plus, né, nos seus rendimentos, com certeza o concurso ele é muito válido, né? Apesar de o salário de São Paulo não estar entre os primeiros da lista dos 27 estados, ele é um salário razoável. E tudo é uma questão de momento. Tá? Nós aqui no Rio Grande do Sul, eu quando entrei, e aí eu preparei o terreno para a Sami, para ela chegar depois, quando eu entrei no Rio Grande do Sul, o nosso salário era pelo menos um quarto do que é hoje. Um quarto. Então, se eu fosse pensar no salário na época em que eu prestei o concurso, talvez eu não tivesse prestado o concurso. Mas acontece que tudo é momento. E aí as associações, né, a Polícia Civil mostra o seu Tiago, trabalho. Pode falar. sei, sei de pessoas que consideraram o salário no teu concurso e deixaram de fazer. E depois se arrependeram. Pois é, por quê? Porque tudo é uma crescente, né? As instituições trabalham, mostram a relevância do seu trabalho, os momentos econômicos dos estados, né? A saúde financeira dos estados varia muito. Então vai chegar um momento que com certeza o salário de São Paulo, que não é um salário baixo, vai acabar melhorando, né? Então o aluno primeiro, eu acredito, ele tem que se preocupar em entrar para a instituição e a partir dali, né, brigar, mostrar o seu trabalho, buscar o seu valor, que essas melhorias salariais, elas vêm. E eu tenho uma perspectiva, Sami, não sei se é a mesma tua. A segurança pública, e especialmente a Polícia Civil, possuem uma relevância no atual quadro de enfrentamento da criminalidade, porque hoje a gente sabe que não basta, é muito importante, mas não basta investigar os crimes da maneira tradicional, né? Descobrir a autoria do furto, a autoria do homicídio, que são importantíssimos, mas a gente trabalha muito hoje com descapitalização de organizações criminosas. Então nós precisamos, e quem tem a maior, digamos, quem tem mais perna para fazer esse acompanhamento em larga escala é a Polícia Civil. Então a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, são os grandes atores do combate à corrupção e das organizações criminosas. Então acredito que todo esse trabalho vai fazer com que todas as polícias possam galgar melhores condições de trabalho e melhores condições salariais. Sim. Não, e se eu não estou enganada, teve um aumento, né? Foi pouco, mas parece que teve um aumento agora no salário de São Paulo. Se tiver alguém aí que seja de São Paulo e puder confirmar isso, De um concurso teve para o um. outro teve uma diferença. Eu li o edital de 2018 e esse edital houve uma pequena diferença, um pequeno acréscimo na remuneração. Isso sim. Tá. Me diz uma coisa, avançando ali no nosso edital, traz um pouco de informações para nós sobre os requisitos para o cargo, principalmente ali a questão da atividade jurídica, né, e da atividade policial, que é muito debatido, sempre é um objeto de dúvida do candidato. Sim, eu recebo bastante questionamento sobre isso, sobre a atividade ali. O edital exige 2 anos, tanto de atividade jurídica quanto policial. E aí segue a resolução 75 do CNJ, que geralmente é o padrão, né? Que o pessoal geralmente segue. Atividades exclusivas de bacharel, que daí engloba conciliador, mediação, arbitragem. O conciliador tem a requisito de 16 horas mensais durante um ano. Tem que se atentar a isso, porque às vezes não fecha o tempo certinho. Advocacia, 5 atos privativos de advogado no ano. E aí, lembrando que é da data da formatura, né? O pessoal às vezes se confunde, acha que é da data que pega a carteirinha da OAB. Não é dessa data aí, tá? É da formatura. Se tu pegar no meio do ano e tiver 5 atos naquele ano, tu já fechou o teu ano civil relacionado àquele trecho ali da prática. Outros cargos, né? Assessor de juiz, o pessoal às vezes vem me perguntar, inclusive assessor voluntário, né? O pessoal vai dizer, eu não tenho carteirinha da OAB, não queria ser advogado, como é que eu posso ter essa prática?
pode ter outros meios, inclusive de forma voluntária, claro, tu vai receber salário, mas tu vai estar ali e o pessoal geralmente quer, né? Assessor voluntário. Então, é bem tranquilo de conseguir essa prática. Magistério superior também, né? Eles aceitam. E, Tiago, quer falar um pouquinho da data de comprovação dessa prática? Sim. Sabe, Sami, quando tu falaste ali do exercício da função de conciliador, eu achei muito interessante o edital. Isso tem acontecido em algumas polícias, tá? Mas o próprio edital diz que dentre as atribuições do delegado de polícia, e aí do delegado de polícia de São Paulo, está a mediação de conflitos. Então vejam como as coisas vão mudando, né? E as perspectivas de atuação também vão se modificando. E isso reflete, sim, na importância do exercício da atividade em todas essas questões salariais. Então me chamou muito a atenção e acho muito válido, né? Porque, como eu digo, se existe um lugar onde vai estar 24 horas aberto para a população, é a delegacia de polícia. Então a quantidade de conflitos que chega até o conhecimento da Polícia Civil é gigantesca. E muitas coisas podem ser contornadas com uma mediação de conflitos e isso não gerar necessariamente um inquérito, porventura lá uma ação penal, como a gente sabe. Pois bem, pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre o requisito aqui da atividade jurídica de 2 anos, né? Porque São Paulo até tem uma certa peculiaridade e eu quero fazer uma análise com vocês. Mas deve haver a comprovação de 2 anos de atividade jurídica. Essa atividade jurídica ela deve ser comprovada na data da posse, certo? Mas vejam que curioso. Ao lado dos 2 anos de atividade jurídica estão os 2 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil. Então, isso tem sido uma tendência nas legislações. Antes, não existia exigência de tempo de atividade jurídica. Agora passou, em alguns editais, alguns estados, a requerer essa atividade jurídica. Pois bem, agora, além da atividade jurídica, a possibilidade de 2 anos na atividade policial civil. E aí um aluno me perguntou, e a atividade de policial militar? Acho muito difícil que se adeque. Eu acredito que não possa se adequar, porque a lei é taxativa, polícia civil, porque são atividades bastante distintas no seu modo de execução. Uma outra questão que me chama a atenção é que, para comprovação, isso o candidato tem que estar atento sob o ponto de vista do cumprimento dos requisitos do edital. A comprovação de 2 anos da atividade jurídica é na data da posse, mas a comprovação dos 2 anos de efetivo exercício de atividade policial civil tem que ser comprovado anteriormente à data da publicação do edital. Esse edital foi publicado em 25 de fevereiro. Então, para a atividade de policial civil, é outra data. Tem que ter comprovado esses 2 anos de atividade de policial civil antes da data da publicação do edital. Então, essas são a primeira questão que eu chamaria a atenção aqui quanto à atividade jurídica. Agora, eu gostaria de trazer para vocês uma questão e a Sami até eu conversei rapidamente, a gente fez um material ali e eu estava lendo aqui e quero fazer uma construção com vocês. O edital, ele requer a comprovação dos 2 anos de atividade jurídica ou 2 anos de atividade policial civil. Mas o que acontece? O STF declarou inconstitucional a emenda 35 da Constituição do Estado de São Paulo. E essa emenda 35 da Constituição do Estado de São Paulo foi que inseriu na Constituição Estadual, dentre outras coisas, este requisito da atividade jurídica ou da atividade policial civil. Então poderia haver o seguinte, olha, se a emenda constitucional que exigia esses requisitos acabou sendo considerada inconstitucional na íntegra, será que a exigência desses requisitos continua? Pessoal, pode até haver 2 interpretações, no sentido que foi retirado da Constituição Estadual, então não haveria essa exigência. Mas vejam bem, é importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade da emenda
35, que foi uma declaração integral, foi porque a emenda 35 do Estado de São Paulo, além de trazer os requisitos de 2 anos de atividade jurídica ou de atividade policial civil, ela trazia sobre a autonomia da Polícia Civil. E o STF entendeu que essa autonomia, nos termos em que posta na Constituição Estadual, ofenderia dispositivos constitucionais relacionados a poder requisitório do Ministério Público, também do controle externo do Ministério Público. Então, ela declarou na integralidade inconstitucional essa emenda 35. Mas o que acontece? Acontece que nós temos a Lei Complementar 1249 do Estado de São Paulo, e essa lei complementar, ela traz no seu artigo 4º esses mesmos requisitos. Então, não foi a declaração, e aqui é um raciocínio que eu trago para vocês, não foi a declaração de inconstitucionalidade da emenda 35 que alterou a Constituição e que retirou da Constituição a autonomia da Polícia Civil e os requisitos temporais de atividade jurídica e de atividade policial civil, que faz com que o edital fique sem respaldo legal. Por quê? Porque na lei complementar permanece a exigência dos 2 anos, ou de atividade jurídica ou de carreira policial civil. E o STJ ele decidiu que para haver um requisito de posse, um requisito de ocupação do cargo público, não basta que esse requisito esteja no edital. Ele deve estar no edital, mas também na legislação da carreira. E nesta lei complementar 1249 de 2014 ainda permanece esta exigência, tá? Então, via de regra, o edital ele ainda está de acordo com o que consta na Lei Complementar Estadual de São Paulo, certo? Então, essa é uma primeira análise que eu faço com vocês. Tem até alguma diferença do que eu tinha conversado com a Sami anteriormente, mas eu acredito que seja essa Ótima, a melhor ótima análise, interpretação. Thiago. Ótima análise. Inclusive, quem precisa dessa comprovação aí policial ou jurídica e tiver quase fechando 2 anos, é bom ler o edital, né, para ver no que se enquadra. E se tiver essa abertura, né, a gente sabe que geralmente o pessoal recorre à justiça para conseguir que conte esse prazo. Mas foi ótima a tua análise aí. Tenho certeza que muita gente não deve ter se ligado disso quando olhou o Eu edital. acredito, Sami, que quem acredita que a declaração da inconstitucionalidade da emenda por si só torna ilegal essa exigência, que o faça anteriormente, né? Que peticione, use o seu direito de petição aí, faça algum requerimento para a VUNESP, mas que se cerque dessa garantia antes, porque em tese há respaldo legal nessa lei complementar para a exigência do edital. Sami, me diz uma coisa, e rapidamente ali, o que mais de informações sobre a prova escrita e alterações legislativas aí durante o desenrolar do concurso? Como é que fica essa questão no edital? É isso aí, tem que ter bastante atenção, né, Thiago? E geralmente eles não colocam expresso no edital, assim. Então, a partir do edital, o que vier de novidade pode cair no concurso. Tem que ficar de olho nas atualizações, né? Até um dia antes da prova, tudo é possível. Então, tem que ficar sempre de olho no que está sendo atualizado. Eles fazem menção também à jurisprudência e súmulas que podem ser cobradas, mas isso, né, me parece um pouco óbvio que vai cair. Bom, prova objetiva, dia 12 de junho. O pessoal não vai aproveitar o Dia dos Namorados. Já falem aí pro cônjuge, acabou, não tem. Domingo vai ser dia de prova. Vai ser o E de dia manhã dos de tarde, né, namorados Thiago? mais tenso de muita gente. O dia inteiro não vai. Bom, de noite aproveita, né? Daí dá uma relaxada de noite. Tem que ficar atento aí pro local, hora e sala, né? A publicação vai ter um chamamento específico para isso. Eles fazem a previsão ali de 3 dias que antecedem a data da prova. Tem dúvidas para atender o candidato. Item 12.5, quem tiver interesse de dar uma olhada. Algo que me chamou a atenção e que não é em todos os editais que tem isso, inclusive no Rio Grande do Sul não tem, é a questão do traje. Então, sim, tem que se preocupar com traje.
E eu digo, até tu pode falar para os homens aí, para as mulheres, um casaquinho, um blazer, né, salva tudo. Então, já vão providenciando, já vão pensando que vocês vão usar essa roupa para a prova oral, né? Então, já vão com esse espírito de sou delegado já e vou usar isso aqui na prova oral. Caneta de tinta preta, né, transparente, como todo, geralmente o concurso. E eliminação que eles preveem ali de anotar alguma informação relativa à prova que não seja no material fornecido pela VUNESP, tá? Thiago, você quer falar um pouquinho sobre isso? De repente sobre o traje? Com relação ao traje, o homem é o básico, é o terno, gravata, né? Não é o momento da gente se irritar com a banca porque faz esse tipo de exigência. Não, negativo, muito pelo contrário, é o momento de cumprir o edital. E eu me lembro que quando eu fui examinador da prova oral do Rio Grande do Sul, fui examinador das questões de processo penal na fase objetiva e na prova oral eu fui examinador. E a Sami foi minha examinanda. E a Sami estava lá de casaquinho, pretinho, tremia bastante na prova oral, mas estava lá com postura que nem uma futura autoridade policial. Então, são exigências que também querem mostrar como vai ser esse candidato, como que vai ser esse profissional, como que ele se porta, né, a presença que ele tem. Então, é um requisito aí que está previsto e a gente tem que cumprir. Então, para os homens, terno e gravata e não tem erro, certo? Bom, meus amigos, entrando um pouco na prova objetiva, né, nós teremos aí uma prova preambular com 100 questões. 100 questões. E a última prova, ela era composta de 5 alternativas, tá? Da VUNESP. Então, eu vou trazer rapidamente para vocês aqui as matérias e a quantidade de questões da prova objetiva. Direito penal, processo penal, legislação especial, constitucional, direitos humanos e direito administrativo, 14 questões cada uma. 14 questões cada uma, certo? Medicina legal, 4 questões. Direito civil, 4 questões. Noções de criminologia, 4 questões. E aqui, noções de criminologia, a gente tem uma novidade em relação ao edital anterior. O último edital não teve criminologia e agora tem. E nós temos aqui noções de informática que também vão cair 4 questões. Quem é que serão os aprovados na prova preambular? Nessa prova objetiva? 50% é o que o aluno tem que fazer por módulo. Por módulo. E como que são divididos esses módulos? Penal é um módulo à parte. Então, eu vou dizer para vocês as matérias que por si só constituem um módulo. Tá? Então, penal, processo penal, legislação especial, constitucional, humanos, administrativo, constituem cada uma dessas um módulo. E cai 14 questões por módulo. Então, o aluno ele tem que fazer 7 questões em cada um desses módulos. Tá? A grande diferença está no módulo 7, que é composto por 4 matérias. Civil, criminologia, informática e medicina legal. Nesse módulo, nós temos 4 matérias que resultam em 16 questões. Nesse módulo é que tem que ser feito 50% das questões. Né? Então, nos outros módulos, 7 questões e nesse módulo aqui, 8 questões, sendo que esse é um módulo misto, composto aí por 4 matérias, certo? E serão, digamos assim, considerados aptos até 3 vezes o número de vagas disponível, que é o 250. Então, até 3 vezes seriam 750 candidatos. E aqueles que forem considerados aprovados terão as suas provas escritas corrigidas. Tá? Então, basicamente, isso eu teria de informação sobre a prova objetiva. E, Sami, com relação às provas escritas, tá? O que tu tem para nos trazer de informação? Então, Thiago, prova escrita no turno da tarde, né? Uma questão dissertativa, pontuação até 40, e 4 discursivas. As matérias dão uma diminuída aí, ainda bem, né? O concurseiro fica feliz. Penal, processo penal, constitucional, direitos humanos, legislação especial e administrativo. Então, já dá uma diminuída.
Uma observação importante, não tem consulta material, então não adianta levar a VADME com legislação que não vai dar para consultar lá na hora. De certa forma, eu vejo isso como uma coisa boa, porque eu imagino que o examinador não vai querer cobrar que escreva algum artigo específico, né? Porque, a não ser aqueles básicos, né, que precisa saber, eles não podem aprofundar tanto na legislação. Então, eu acho, quando eu vejo que não tem acesso ao material, eu acho que é um ponto positivo. Porque, às vezes, a consulta à lei, às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Bom, ali no item 12.46, né, prova escrita vai avaliar conhecimento jurídico, a norma culta, tem que prestar bem atenção aí, o desenvolvimento dos temas na estrutura proposta, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio lógico e a capacidade de argumentação, tá? Então, se atentar aí naquela questão dissertativa que tem que ter todo um embasamento, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão dessa questão. A prova escrita, inclusive, vai ser elaborada pela Cadepol. Até vou trazer aquela questão do concurso anterior, de 2018. Eu conversei com alguns concursados já, na verdade, que fizeram a prova de delegado de 2018, hoje são delegados de São Paulo, e eles me falaram que foi bem complicada o acesso do aluno ao gabarito e ao espelho de prova da prova discursiva. Eles quase eliminaram a chance de quem era de fora de São Paulo conseguir ter acesso e recorrer dessas provas, tá? Então, até a gente não tem acesso, a gente não tem como ver como foram essas questões. Eu até tentei conversar com o pessoal, mas como já passou um tempo aí do concurso anterior, a maioria já nem lembra mais o que caiu, como foi a cobrança. Mas então é isso, sim, a dificuldade de recorrer dessas provas discursivas. E eu sempre digo, né, a gente tem que recorrer de tudo e tal, mas isso aí a PC São Paulo dá uma dificultada e não dá esse acesso virtual pro concurseiro, né? Então, candidato. Só vão ter as provas corrigidas quem passar na objetiva, né? Que são 750, que eu tinha comentado antes, né, Thiago? 3 vezes o número de... 3 vezes o número. Isso, então esses aí vão ter a prova corrigida. É bastante gente, né? Então, de repente, a pessoa não vai nem ficar dentro das vagas, mas vai ter a prova discursiva corrigida e já vai ter uma noção de como que está indo na parte do estudo. Eu acho isso bem importante. É muito bom quando o número de pessoas que passam para a segunda fase é grande, que daí o pessoal aí, mesmo que não fique dentro das vagas, já tem uma noção de como que está indo no estudo. Duração de 4 horas e dia 12 à tarde, então. Thiago, quer comentar alguma coisa? Não, a respeito dessa prova escrita ficar a cargo da Cadepol, é que a gente tem que também ficar atento, e a gente vai ficar, à possibilidade da nomeação da banca, né? Quem são os profissionais que vão ser designados e nomeados para fazer essas provas. Isso pode também nos dar um indicativo de uma tendência nas provas, né? A gente não tem como prever, né? A gente não faz um exercício de adivinhação, mas a gente pode aí sim prever algumas tendências de prova, e isso a gente vai tentar incorporar dentro aí do nosso curso preparatório para essa prova de São Paulo, né? Então fiquem aí, nos acompanhem, porque a gente inclusive vai divulgar aí o cupom de desconto para que vocês possam fazer a sua matrícula nesse curso, que vai começar agora o dia 14 de março, né? Com relação a essa prova escrita, pessoal, nós vamos ter, ela vai ser composta ali por 4 questões dissertativas, tá? 4 questões discursivas e uma dissertativa. Então, até um aluno me perguntou, quanto que vai se escrever nessa prova? Tá? A gente tem que se preparar para montar uma resposta em torno de 30 linhas. Tá? É o que a gente tem visto nos concursos. Então, a gente tem que ir treinando com relação a essa quantidade. Inclusive, nós temos alguns itens do edital que prevêem hora de desconto e hora até mesmo zerar a prova, se não for respondido dentro dos espaços determinados pela banca, né?
Então, eu cito aqui um item aqui, ó, que é nota 0. Apresentar o texto fora do espaço reservado para tal. Então, vejam a importância do treino, né? Eu sempre trago aquela diferenciação do estudo passivo do estudo ativo. O estudo passivo é aquele momento em que a gente está com o nosso material, lendo, assimilando ideias, e alguma coisa realmente sim a gente absorve. Então, esse é o nosso estudo passivo. Mas o nosso estudo ativo é aquele estudo, tá? Segundo o qual ou onde a gente consegue colocar para fora aquilo que a gente estudou. Então, né, será que eu tenho na minha cabeça a estrutura para responder uma questão discursiva? Às vezes a discursiva ela até nos indica o que ela quer, né? Ela pega e traz ali o problema e pede para falar sobre 3, 4, 5 itens. Acontece, mas numa dissertativa, que daqui a pouco é mais aberta, é mais ampla. Será que eu tenho tudo isso bem estruturado? Que determinado assunto eu tenho que começar ali por 1 ou 2 artigos da Constituição e vir descendo aqui para requisitos gerais e daqui um pouco para requisitos mais específicos? Eu tenho que ter toda essa construção na minha cabeça. E essa construção ela tem que ser o quê? Objetiva e técnica, dizer bastante com pouco, sob pena de eu me estender ali, superar as 30 linhas e não dizer o que eu quis, ou então simplesmente ter aí pontos preciosos descontados, porque aí eu vou ficar nervoso, porque eu vou achar que está faltando, aí porque eu me estendi muito num ponto, aí eu vou escrever muito pouco sobre um outro item, e aí daqui a um pouco vai faltar uma coerência, um parágrafo anterior não vai conversar com o subsequente. Opa, aí é que vem a importância da preparação para esse concurso. E é isso justamente que a gente vai trabalhar, tanto na parte objetiva, mas nesse quesito especialmente na preparação para a prova escrita. Certo? Então, os habilitados na prova escrita vão ter as suas provas corrigidas, e aí nós temos um total de 100 pontos nessa prova escrita, que vai ser dividido da seguinte maneira. Como nós temos 4 discursivas, cada discursiva vale 15 pontos. Até 15 pontos. Então, essas 4 discursivas fecham 60 pontos. E nós vamos ter uma prova dissertativa que vale, no máximo, 40 pontos. E aí, totaliza os 100 pontos. Tá? E o que tem que acontecer para o aluno não ser eliminado? 50 pontos ou mais desses 100 que estão em jogo na prova escrita. Certo? Pessoal, uma coisa que são várias fases, né? A gente pensou, eu e a Sami pensamos algumas coisas que a gente acha importante, né? Então, na fase superada aqui a prova escrita e a nossa prova objetiva, vamos falar um ponto que chama atenção na investigação da vida pregressa. Sempre todo mundo se preocupa, né? Se eu respondo inquérito, se eu tenho condenação, se eu tenho transação penal, mas eu tenho uma transação penal, ou então eu fiz alguma coisa na época que eu era adolescente, pessoal. Olha que o edital traz aqui. Investigação da vida pregressa conforme redes sociais. Então tome muito cuidado com a postura que vocês adotam nas redes sociais. Não se esqueçam que esse é um certame que está selecionando uma autoridade policial. Vai ser uma autoridade. Então há que se ter uma postura, há que se ter um comportamento compatível com a dignidade e o decoro do cargo. Então, muitas vezes aí, ou a pessoa tem uma superexposição, apresenta uma conduta aí daqui um pouco incompatível com a dignidade do cargo, e às vezes a gente entende a ânsia do pessoal em ser chamado muitas vezes no concurso, e aí muitas pessoas podem, quando não ficam no número de vagas, isso eu quero chamar a atenção para vocês, adquirem uma postura um pouco agressiva, né, nas redes sociais, e isso acaba prejudicando, porque o candidato ainda está numa fase de avaliação. Então, muito cuidado com o manejo das redes sociais de vocês, certo? Depois nós temos aí as provas de títulos, né, que é mais uma fase. Então, quem tem doutorado está muito bem numa prova de títulos. Quem tem mestrado está muito bem numa prova de títulos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é só isso. Né? Existe uma pós-graduação que pode ser bem avaliada, um capítulo, um artigo, né, que foi escrito numa revista da área especializada na área do direito,
que conte com um conselho editorial que aprova, faz a aprovação daquele artigo, isso também conta. Então, quem gosta de escrever, escreva e escreva com capricho e tente publicar esse artigo, porque isso vai acabar rendendo aí pontos importantíssimos. Com relação à prova oral, tá? Eu gostaria de trazer para vocês, porque a prova oral, neste concurso, é referido que ela tem caráter eliminatório e classificatório. Tá? Então, pessoal, também exige, essa prova oral precisa de um acompanhamento e de uma preparação. Por quê? Até aqui na minha época, eu me dei conta disso, quando eu fiz concurso aqui no Rio Grande do Sul. A minha prova, a prova oral, ela não tinha caráter eliminatório, ela tinha caráter classificatório. Então, muita gente entrou numa onda assim, não, mas se eu entrei na prova oral, eu tô dentro. E o que eu me dei conta, pessoal? Que eram 200 vagas, mas que a briga ia ser ferrenha. Então, que eu deveria ter o melhor desempenho possível, porque isso faria diferença no quê? Em tomar posse num ano e daqui a um pouco tomar posse 6 meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Então, a prova a oral, ela sempre possui a sua importância, mesmo que ela seja só classificatória. Aqui, no edital de São Paulo, ela é classificatória e também eliminatória. E nós aqui do RS Online, a gente já deixa vocês avisados, né? Fiquem bem cientes disso, que nós também faremos lá no futuro, cada coisa ao seu tempo, um acompanhamento para a prova oral de São Paulo, certo? Eram essas as informações que a gente tinha, pelo menos com relação ao edital. Mas a gente também preparou aí para vocês uma análise, a nossa equipe toda que trabalha aí com essa preparação para delegado de polícia, né? E aqui quero mandar um abração para a Tamires e para a Carol, que são nossas parceiras de equipe, constroem tudo junto com a gente. São meninas muito competentes e estão junto conosco nesse compromisso junto com vocês. E aí a nossa equipe fez esse levantamento e eu queria que tu falasse um pouco, Sami, sobre o quê? Uma característica que a gente identificou na prova VUNESP São Paulo 2018, que pode ser uma tendência aí para 2022. Isso aí, Thiago. Inclusive, o nosso curso foi baseado nessa análise, né, do edital passado, o que é indispensável aí tá no nosso curso. Então, a gente fez essa análise pensando em agilizar o estudo, né, direcionar, para ninguém perder tempo estudando pontos que, por exemplo, não tiveram nenhuma questão na prova anterior. E a gente, olhando o edital, a gente tem uma noção mais ou menos do que provavelmente não vai cair, o que com certeza vai cair. E fazendo uma análise da prova anterior, a gente chegou à conclusão que, referente à lei, foram 75 questões. De doutrina, 34. Jurisprudência, 9. Ou seja, lei tem que saber. Isso já, né, quem estuda para o concurso já sabe disso, que a incidência da lei seca é muito grande em concurso de carreira policial, muito grande mesmo. Então, não dá para deixar para depois a leitura da lei, tá? Tem que fazer junto com o estudo a leitura dos artigos, memorizar, a gente sabe que é difícil, que é chato, prazos, exceções, tem que saber, porque eles vão cair em cima disso aí. Inclusive, há algumas alterações recentes que a examinadora adora colocar, né? Então, tem que ficar bem ciente disso. E, assim, o examinador adora a lei por 2 motivos. É mais fácil para fazer a questão, né? Fazer uma questão baseada na lei não dá muito trabalho. E, segundo, diminui imensamente a chance de recurso. Quem é que vai recorrer de uma coisa que está na lei? Então, para o examinador é muito mais seguro fazer uma questão que esteja na legislação do que colocar a doutrina e jurisprudência. Então, assim, 75 questões é muita coisa, né, Thiago? Tem que saber a lei. Essa é a grande conclusão dessa análise do edital. Até para o pessoal entender, né, Sami, a gente falou ali 35 lei, 34 questões de doutrina, 9 de jurisprudência. Isso supera 100. Não é um erro isso aqui. É que a gente viu as fontes que caíram nas provas, analisando inclusive as alternativas das questões, e aí a gente chega nesse número que supera 100, mas não é que superam as 100 questões. É a quantidade de fontes que foram utilizadas para essas questões. E a lei seca é disparada.
Então a Sami está dizendo, na verdade, que eu fui um pouco kamikaze quando fiz uma prova objetiva com bastante jurisprudência, né? Mas, enfim, é isso aí mesmo. Inclusive, eu ia dizer isso, o concurso que eu fiz foi a exceção, né, Thiago? É Agora verdade. vocês já entendem por quê. Assim, vocês têm algum examinador assim, que resolva inovar, a chance de cair lei é maior. Mas a Mas nossa é basicamente jurisprudência era que. muito importante, né? Como continua sendo É. agora, principalmente em processo penal, que a gente está vendo, né? Uma Mas ebulição. se eu fosse examinadora, ó, já fica a dica se algum dia eu for examinadora, jurisprudência é muito melhor para fazer análise de um candidato que está preparado, né? Porque lei qualquer um decora. Agora, saber jurisprudência, saber tudo que, né, doutrina e tudo mais é muito mais complexo. Então, se eu fosse examinadora, eu acho que eu não ia colocar lei também. Até porque, né, a lei, a Constituição, por exemplo, elas nos dizem quando é que eu posso ingressar no domicílio. Mas quem é que está dizendo que para ingressar no domicílio eu preciso de fundadas razões, né, justificadas, inclusive a Exatamente. posteriori, ainda que em período. É a jurisprudência que nos diz como que a lei deve ser aplicada, né? Então é muito interessante avaliar do candidato esse tipo de conhecimento. Mas então, pessoal, eram essas basicamente as informações que a gente tinha para trazer para vocês do edital. Quem ficou com alguma dúvida pode nos mandar direct que a gente responde para vocês. Então aqui quero trazer para vocês, a partir de tudo isso que a gente fez, inclusive dessa análise da incidência das questões, a gente preparou esse curso preparatório aí para a carreira de delegado de polícia do Estado de São Paulo. Nosso curso contém PDFs, tá, com uma matéria focada na carreira policial. Tá? Nós temos planejamentos de estudo, nós vamos ter 3 simulados sobre questões objetivas, 3 simulados da prova escrita, contendo as questões discursivas e dissertativas. A gente vai ter 6 encontros virtuais e em cada encontro virtual a gente cria uma sala com o professor que dá uma aula sobre um tema importantíssimo que vai cair na prova, uma aula aí de em torno de 2 horas, onde a gente aí discute vários assuntos, vários temas. Então a gente tem sim um encontro focado com o aluno naquilo que é efetivamente importante e balizado para o concurso. Vamos ter aí uma central de dúvidas, onde o aluno coloca a sua dúvida sobre questões que estão no material e que estão nos nossos simulados, os nossos professores respondem. Então, ainda contamos com um planner para o aluno acompanhar toda a sua evolução, para que ele possa fazer anotações a respeito da sua evolução, né? E o que eu acho principal, que é esse planejamento de estudos, né? É feito um planejamento pela nossa equipe, onde é dito, e tal dia o aluno vai estudar tal conteúdo e a fonte de estudo dele vai ser o nosso PDF em torno de tantas páginas e a leitura da lei seca com relação a tais e tais artigos. Então, aquele aluno que ele não sabe por onde começar e quer se preparar, ele vai pegar o nosso planejamento e executar. Fecha o olho e executa o nosso planejamento. Que com certeza o aluno vai sair desse curso muito melhor do que ele entrou. A gente não promove, né? A gente não alimenta aqui coisas que são irrealizáveis, né? Cada aluno tem que ter consciência da sua consistência no estudo, da sua base de conhecimento, né? Não é estudando 3 meses para um concurso de delegado que a gente vai passar num concurso. Mas a formação de uma base boa para continuar nos estudos, isso sim é possível. Aquele pessoal que já vem numa caminhada maior, que já tem aí, digamos, uma bagagem de estudo, vai chegar ali numa reta final com aquele empurrãozinho necessário para fazer o ponto de corte. Então, todas as configurações possíveis podem serem atendidas pelo nosso curso. Acontece que, claro, cada um tem que ter senso da sua condição e do seu conhecimento. Mas, com certeza, esse curso, quem entrar nele vai sair muito melhor preparado do que entrou. Então, assim, pessoal, vou divulgar para vocês. Oi, pode falar, Samir. Antes de divulgar aí, só para fazer uma comparação com o meu estudo, há 4 anos, faz exatamente 4 anos, eu estava na mesma situação que o pessoal que está estudando para PC São Paulo, tá? Eu estava com o edital aberto e eu estava meio perdida. Então, geralmente, quando o pessoal está estudando, vai sair edital,
tá tudo tranquilo, tudo certo, né? Não tem data, não tem nada, a pessoa tá estudando. Quando sai o edital, bate aquele desespero. E é geral, todo mundo fica louco, porque pensa assim, tá, e agora? Agora é pra valer, agora tem data. Eu preciso estudar a lei, eu preciso estudar a doutrina, a jurisprudência, o que que eu faço? E é normal porque depois conversando com alguns colegas, todo mundo se sentiu assim, que quando sai o edital, se materializa aquilo que a gente estava esperando há muito tempo, né? E aí o que acontece? Primeira coisa que o estudante pensa, tá, tô perdido, o que que eu faço? Né? Às vezes a pessoa já tem uma base, já tem um conhecimento bom para enfrentar uma prova, só que fica perdida, e às vezes perde 2, 3 dias pensando o que que vai fazer, pensando em montar cronograma, né? Como que eu vou estudar, onde que eu vou buscar essa fonte, mudo de material, né? Pega outra coisa, pega um tal curso, videoaula, e a pessoa fica meio perdida. Então, o nosso curso, e aí, na época, tá, do delegado do Rio Grande do Sul, eu fiquei perdida e a minha decisão, eu perdi aí uns 3, 4 dias pensando como é que eu ia fazer. A minha decisão foi pegar um reta final na época, que me direcionasse só, né? Mesmo acompanhando com o meu material que eu já tinha, que eu já estava acostumado com aquele material, eu precisava de um curso que me dissesse, é isso aqui. Até o dia da prova é isso aqui. Então, às vezes a pessoa precisa desse direcionamento e o nosso curso dá isso, né? Dá o planejamento, a pessoa vai conseguir dividir ali o que é mais importante, porque o que está ali para ser estudado no planejamento foi feita uma análise, né? Foi feita essa análise para saber o que é mais importante. Então, a pessoa não vai perder tempo com coisas desnecessárias, que é o maior medo do concurseiro, porque agora não tem como perder tempo, né? O edital saiu, a prova tá ali e tempo, assim, ó, é precioso. Então, um direcionamento é muito importante. Eu acho que quem adquirir esse curso aí vai ter pelo menos esse direcionamento, sabe? Que eu acho que sai a ansiedade do aluno de pensar, não, eu não sei o que eu tô fazendo. Está estudando, está direcionado, é isso que importa. Perfeito, perfeito. Agora é o momento do gasto final, né? É aquele sprint que a gente tem que dar para chegar na prova focado e concentrado, né? Sabendo daquilo que tem que executar. Vocês podem acessar também o perfil do RSC Online no Instagram. O meu e da professora Sami também estão disponíveis. Qual é o teu Instagram? Diz aí pro pessoal, Sami. O meu é f.carreiraspoliciais. Tá? O meu é Thiago Albeste, então nos sigam lá e peçam informações, tá? A gente está aí, está disponível, principalmente no perfil do RSC Online, e mandem as suas perguntas que a gente vai estar respondendo. Pessoal, eram essas as informações. Boa sorte a todos. Aproveitem, entrem lá no site, tanto do RSC Online quanto da Juspódio, e adquiram esse curso e vamos juntos aí fazer uma preparação de gabarito para poder chegar junto aí nesse dia, nesse fatídico 12 de junho, que seja um excelente inesquecível. que seja inesquecível para todos, né? Certo, Sami? Quer te despedir, dizer algumas palavras? Não, é isso aí, Thiago. Estamos junto com o pessoal, aguardamos alunos no curso. Tenho certeza que não vão se arrepender. E agora é foco total. Tudo aquilo que a gente fala de pegar com leveza, estudo, né? Não, agora reta final é reta final. É sangue nos olhos, pessoal, né? Vamos lá que falta pouco, são poucos meses até o dia da prova. Então, esse período aí é bem importante para aprovação, tá? Eu digo por experiência própria. Eu quase surtei na época antes da pós-edital. Mas é normal, então se está ansioso, está nervoso, é muito normal, fica tranquilo que vai dar certo, tá? Bora lá. Tá certo, pessoal. Então, um grande abraço para todos vocês. Esperamos vocês aí no nosso curso e bons estudos para todos. Sami, boa noite, obrigado. A gente se fala. Boa noite a todos.